alianças que nós fizemos com o governo do Cabral, realizaram um processo de mudança no Rio de Janeiro, mas chegou a hora de lançar uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores para enfrentar o governo do Rio de Janeiro. E é por isso que nós defendemos a candidatura do Lindbergh como nosso governador, e é por isso que nós temos que chamar o PMDB e chegar uma hora e dizer, olha, vamos caminhar separados no primeiro turno. E quem for para o segundo turno apoia o outro. Esse pacto nós temos que fazer aqui no Rio de Janeiro, e é por isso que o Jorge Florencio também tem conduzido o partido aqui no Rio de Janeiro, e esse diálogo com o PMDB. Por que eu acho que o Jorge Florencio é o candidato mais adequado para ser o presidente estadual do PT? Porque entre os candidatos, ele é o único que tem disponibilidade para fazer só esse trabalho. O dirigente estadual, ele tem que estar muito disponível para fazer o trabalho estadual. Eu, por exemplo, como deputado federal, não poderia ser candidato de algum estado, porque eu estou mais em Brasília. Eu sou candidato nacional porque me permite rodar o país, mas estou lá. Mas eu acho que o Jorge tem condição de fazer a dedicação integral a isso. E não só isso. O Jorge, ele tem a orelha grande e a boca pequena. O que é isso? O dirigente tem que saber ouvir muito e falar pouco, tá certo? E o Jorge, ele vai no município, ele vai na cidade, ele conversa com o vereador, o prefeito, o dirigente municipal. Nós queremos um dirigente que vai no interior, não é um dirigente que vai administrar na capital e você vai lá falar com ele, tem 20 esperando ele na sala e ele faz que nem aquele médico que nem olha você, já dá a receita e você já vai embora. Não, o Jorge tem uma enorme disposição de ser aquele médico que ouve, fica uma hora no consultório e ouve as pessoas e resolve o problema das pessoas. E é por isso que eu quero pedir o apoio de vocês para o Jorge Florencio, para que ele se eleja mais 4 anos e possa, junto com o Lindbergh, ouvir a militância para levar para o Lindbergh as reivindicações da nossa militância do PT no estado do Rio de Janeiro. E ele tem que ter um compromisso, Jorge, que se o Lindbergh for governador, você vai continuar presidente do PT, não é certo ou não? Para poder fazer essa ponte, só você vai saber fazer essa ponte. E eu quero pedir o voto de vocês para esses 2 companheiros fenomenais que estão aqui, que é o Cordeiro e o Godinho, porque eu acho que eles podem ajudar muito a fazer um PT que seja um PT que costure a militância e expresse para a administração municipal o que a militância quer falar. E, ao mesmo tempo, podere para a militância os limites que a administração mostrar existentes. Mas eu acho que os 2 companheiros vão ser grandes presidentes. Vocês estão votando em um candidato e levando 2 presidentes, não é isso? É o famoso compre um e leve 2, não é isso? E por fim, se der tempo, eu quero pedir o voto para mim também, né? Que eu vim até Angra dos Reis, pegamos um posicionamento de 4 horas e não pedir voto para mim, seria um equívoco muito grande. Eu quero pedir o voto para nós, para a nossa chapa nacional da Mensagem Partido, para o Florencio, para a chapa estadual também, e para o Godinho e para o Cordeiro aqui. Por isso eu termino dizendo aqui uma frase que eu vi aqui no teu panfleto, Godinho, de um militante, Manuel Moraes, fundador do PT aqui de Angra dos Reis, que disse o seguinte: ele entrou no PT, ele entrou em 81, e ele se lembra que chegou no PT de madrugada. Eu não sei como ele fez isso, se foi numa balada, numa noitada, mas disse que chegou de madrugada. E aí ele diz o seguinte: assuma esse compromisso ao nascer do sol para
para que essa história seja iluminada, que a história dos próximos anos do PT continue uma história iluminada. Viva o PT!